Em 1959, na União Soviética, um grupo de experientes esquiadores estava indo esquiar nos Montes Urais, uma das cordilheiras mais antigas do mundo. O que ninguém esperava era que todos esses jovens, todos os esquiadores, morreriam nessa expedição e que no final dessa trama, o governo da União Soviética reconhecesse a causa da morte como forças desconhecidas. Se você está curioso para conhecer um pouquinho mais dessa história, fica comigo até o final desse vídeo para você entender um pouquinho melhor. Antes de darmos início a esse vídeo, continuidade a esse vídeo, eu preciso de uma ajudinha sua. Se inscreve nesse canal, clica nesse botãozão vermelho que está aqui embaixo, aperta no like e ajuda o nosso canal a crescer, mostrando para o YouTube que esse conteúdo é interessante. Se você fizer isso, o YouTube vai mostrar o nosso vídeo para outras pessoas e você vai estar ajudando a gente demais. Muito obrigado de coração por ter feito isso e vamos dar continuidade ao nosso vídeo. Como nós estávamos dizendo, em 1959, esse mistério aconteceu na União Soviética. A União Soviética é conhecida por vários outros mistérios aí, né? Envolvendo o exército, envolvendo o governo soviético. Teve mais essa soma aí, mais esse acontecimento misterioso, que no final de tudo ainda concluíram como a morte lá desses jovens como força desconhecida. A história é sobre 9 esquiadores que tiveram sua vida ceifada em um misterioso acontecimento. Os Montes Urais ficam a 1.500 quilômetros da cidade de Moscou e é considerado a fronteira natural entre a Europa e a Ásia. Esse também é um dos pontos mais frios, tendo ali em média 25 a 30 graus negativos. O local exato onde isso tudo aconteceu é numa montanha que é conhecida, né, pode ser traduzida de uma forma assim literal como Montanha da Morte. E ela só ganhou o nome de Passo Dyatlov depois da expedição desses estudantes do Instituto Politécnico, liderada por um jovem chamado Igor Dyatlov. O grupo contava com 9 pessoas, sendo 8 homens e apenas uma única mulher, tendo em média ali 20 a 24 anos de idade, exceto por um homem de 38 anos, que era veterano da Segunda Guerra Mundial, Alexander Zolotaryov. Ele foi enviado junto com esse grupo pelo próprio Instituto Politécnico de Ural. O grupo iria fazer uma viagem até a montanha de Otorten. Eles já eram experientes e tinham nível 2 em expedições. Caso concluíssem essa missão, né, caso concluíssem essa expedição, eles receberiam uma graduação e subiriam para o nível 3. Eles começaram a jornada no dia 27 de janeiro de 1959. Todos muito bem equipados, suas mochilas carregadas com comida, água, suprimentos, lanternas, caso ficasse escuro eles precisassem enxergar, e também barracas, né, muito bem equipadas, muito fortes, para suportar os fortes ventos e se aquecerem durante o frio. Eles sabiam que essa viagem seria dura, seria difícil, e eles tinham uma previsão de chegar até o seu destino no dia 12 de fevereiro de 1959. Mas, quando chegou a data marcada, nenhuma comunicação foi feita por esse grupo, né, com o Instituto Politécnico, mas eles decidiram esperar até o dia 15, porque seria um atraso comum de acontecer, caso tivesse acontecido alguma coisa durante o percurso, algum deslizamento, algum local, algum caminho obstruído, esse atraso seria comum. E apenas no dia 15 que de fato eles começaram a considerar o atraso, mas os familiares ficaram muito preocupados e começaram a ligar para o Instituto Politécnico de Ural pedindo informações sobre os seus familiares. Tudo foi ficando muito estranho, nenhum tipo de comunicação foi bem sucedida e a partir do dia 20 de fevereiro, uma expedição de resgate e investigação foi enviada até o local onde o grupo iria se instalar. A situação foi se agravando e até mesmo o exército começou a participar da investigação, tentando descobrir o que aconteceu com esses jovens e onde eles estavam. No dia 26 de fevereiro, a barraca do grupo foi encontrada sem nenhum integrante dentro dela. Parte da barraca estava enterrada na neve, indicando que ela já estava ali abandonada por um bom tempo. O que pode ter acontecido com esse grupo é que depois desse dia, provavelmente eles tenham decidido fazer o final dessa viagem a pé. Mas um dos integrantes, que estava sofrendo de dores no ciático e alguns outros problemas físicos, decidiu retornar para sua casa, né? E ele abortou a missão. Realmente era uma pessoa que tinha algumas doenças crônicas e não conseguiu chegar até o final. Esse foi o único sobrevivente desse incidente. Mesmo assim, todos os outros decidiram seguir e a viagem foi bem detalhada, porque vários integrantes tinham diários e outros câmeras fotográficas. Quando essas câmeras foram encontradas e os diários também foram encontrados, tudo que estava relatado era que a viagem estava correndo bem. As fotos indicavam que o grupo estava se divertindo, estava feliz e que não havia nenhum problema no meio do grupo. O único problema que poderia ter acontecido, que foi relatado pelo grupo em um diário, foi que no dia 1º de fevereiro, os ventos e a nevasca aumentaram muito e eles tiveram que fazer algumas paradas a mais.
Nesse dia em específico, no dia 1º de fevereiro, eles decidiram acampar perto de uma encosta, onde tinha um certo nível de inclinação, para que pudesse evitar qualquer tipo de avalanche. Como eu já disse, o grupo era experiente, sabia o que estava fazendo e procuraram o melhor lugar para evitar qualquer tipo de acidente e também se protegerem dos ventos e do frio e poderem se aquecer, né, de uma certa forma. Depois que eles se instalaram nesse local é que começou todo o mistério, já que onde eles se instalaram era um local onde não haveria nenhum tipo de avalanche, onde não teria tecnicamente nenhum tipo de problema, né? Era um local totalmente seguro. Então o que pode ter acontecido para que a vida desses jovens fosse ceifada e aonde estavam os corpos? Porque até então nenhum corpo havia sido encontrado, nenhum vestígio havia sido encontrado, apenas uma barraca vazia com um corte feito de dentro para fora, indicando que esses jovens precisaram sair correndo de dentro da barraca por algum motivo que ninguém conseguiu encontrar. As investigações então começaram, algumas pegadas foram encontradas que levaram os investigadores até 500 metros de distância da barraca, onde simplesmente as pegadas desaparecem. Essas pegadas então levaram os investigadores na direção de um bosque que estava a cerca de 1,5 km. Eles encontraram uma fogueira já abandonada, né, restos de uma fogueira, e finalmente encontraram os 2 primeiros corpos, vestindo apenas as roupas de baixo. No caminho de volta à barraca foi encontrado o 3º, o 4º e o 5º corpo. Um fato curioso é que a inclinação desses 3 corpos apontavam na direção da barraca, ou seja, por algum motivo eles estavam retornando para a barraca. Alguma coisa aconteceu que fez com que eles precisassem voltar correndo para essa barraca, né, procurar abrigo novamente. Mas nenhum desses corpos tinham ferimentos, sinais de luta ou qualquer tipo de agressão física. A única coisa que tinha é que um dos corpos tinha uma marca no pé de queimadura, o que indicava que provavelmente na hora de fugir do local onde ele estava ali com aquela fogueira, ele deve ter queimado o pé, né, nessa fogueira, mas foi a única marca assim de queimadura, de ferimento aparente nos corpos. Então o que foi concluído é que esses 3 corpos, juntamente com aqueles 2 primeiros que já haviam sido encontrados, todos eles foram relatados, né, e concluídos a causa da morte como hipotermia. Isso porque a temperatura naquele local gira em torno de 25 a 30 graus negativos. É frio pra caramba. O restante do grupo foi encontrado no dia 4 de maio, mais de 2 meses depois do incidente. Dentro de um abrigo improvisado, né, eles encontraram alguns gravetos e a 4 metros abaixo da neve, né, junto a um córrego, né, de água corrente, foram encontrados esses outros 4 corpos. Nesses sim, haviam marcas de ferimentos, marcas de agressão. Inclusive, o corpo do veterano da Segunda Guerra Mundial, Alexander, estava sem os 2 olhos e o corpo da menina sem os olhos e sem a língua. Os outros 2 tinham costelas quebradas e o crânio fraturado. Claramente, a causa da morte desses 2 não foi a hipotermia, mas sim algo brutal que aconteceu naquele local que ceifou a vida desses jovens. Um dos responsáveis pela análise dos corpos relatou que o ferimento desse grupo, né, desses 4 últimos corpos que foram encontrados, é semelhante a um acidente, a uma batida de carro. E um fato muito curioso é que um dos corpos tinha um alto nível de radiação nas suas vestimentas, nas suas roupas. Com essas novas descobertas, então, começaram as teorias do que pode ter acontecido com esse grupo, né? Algumas teorias até mesmo de conspiração contra o governo soviético, outras simplesmente levantadas por curiosos daquela época. Algumas pessoas diziam que nas noites naquele local era comum ver objetos gigantescos sobrevoando no céu, objetos assim estranhos que podem indicar OVNIs. Outras pessoas relataram que isso foi um envolvimento do governo soviético tentando executar esses jovens porque eles descobriram alguma coisa que não era para ter sido descoberta. O que é curioso porque, segundo os analistas dos corpos, um dos corpos tinha ali, né, alto nível de radiação nas suas vestimentas. Então é provável mesmo que eles tenham descoberto alguma coisa que eles não deveriam ter descoberto. E outras pessoas dizem que realmente o governo soviético estava fazendo alguns testes nucleares naquele local e esses jovens acabaram descobrindo e precisaram ser executados. E ainda há aquelas pessoas que defendem a ideia de que eles encontraram com o abominável Homem das Neves. Outras pessoas ainda disseram que havia um triângulo amoroso no meio do grupo e por causa de ciúmes, uma forte briga começou no meio do grupo, uma briga tão forte que chegou a arrancar os olhos de algumas pessoas e a língua também da menina. Que briga que foi essa? Cara, que força que tinha esse ser humano para arrancar olhos, arrancar língua, tudo por causa de um ciúme? Eu acho que não.
Mas e você, o que você acha? Deixa aqui no comentário. Após todas as análises possíveis e imagináveis de serem feitas nos corpos, o governo soviético concluiu a causa da morte desses jovens foi de uma força desconhecida. O caso foi encerrado, o que levantou um descontentamento da população daquele local, porque todo mundo queria saber o que realmente aconteceu com aquele grupo. Então, apenas em 2019, o governo soviético reabriu o caso. E em 2020 o governo concluiu que a causa da morte daquela equipe, daquele grupo de expedição, foi de uma forte avalanche que aconteceu no local. O que não é explicado exatamente, já que quando a barraca foi encontrada, né, e os primeiros corpos ali, cerca de 500 metros ali próximos à barraca, eles foram encontrados em um local que não havia marca nenhuma de avalanche, nenhuma marca de terem sido soterrados, nem mesmo ferimento algum nos 6 primeiros corpos encontrados. Então, pelo menos esses 6 não morreram de uma avalanche. Mas o governo soviético claramente tentou esconder alguma coisa ali. Várias pontas soltas ficaram nessa história, porque no início dela, os jovens estavam dentro da barraca e eles precisaram fugir de dentro da barraca por algum acontecimento inexplicável. Depois, os 2 primeiros corpos que foram encontrados estavam vestindo apenas as roupas de baixo, o que indica que eles morreram e provavelmente os outros que sobreviveram ali, né, que estavam fugindo de alguma coisa que ninguém sabe o que é, estavam com muito frio, até porque a temperatura naquele local era muito fria e como foi relatado no dia 1º de fevereiro, naquele diário que a gente disse, o frio aumentou muito, né, a nevasca aumentou muito e provavelmente eles roubaram, né, a roupa desses corpos para se aquecerem, o que até no momento da sobrevivência a gente entende, mas do que eles estavam fugindo, para onde eles estavam fugindo ou de quem eles estavam fugindo, ninguém consegue explicar isso até os dias de hoje. Mas o fato mais curioso de todos é que teve um sobrevivente. Lembra daquele cara que eu falei que ele fugiu, ele teve que ir embora, ele desistiu da expedição porque ele começou a sentir algumas dores no ciático, alguns problemas físicos ali, né? Ele já sofreu de algumas doenças crônicas. Então, esse cara, ele morreu de velhice. Ele não morreu de nenhuma doença. Ele morreu aos 75 anos de idade de causas naturais. Então, se a gente parar para pensar que o Instituto Politécnico ali colocou um veterano da Segunda Guerra Mundial, né? Eles inseriram esse cara ali que não tinha nada a ver com aquele grupo, não era amigo, não era colega, não tinha nada a ver com o grupo, ele foi inserido ali, um veterano da Segunda Guerra Mundial foi inserido, né, no meio desse grupo e depois uma pessoa, né, teve que abortar a missão, teve que fugir, né, teve que ir embora por causa de umas dores físicas, doenças crônicas que ele tinha e no final acabou morrendo de causas naturais. Toda essa história é muito esquisita e é por isso que essa é uma das histórias mais misteriosas da União Soviética sem nenhum tipo de conclusão. Será que algum dia nós vamos saber o que aconteceu em Passo de Dyatlov? Será que algum dia nós vamos ter a causa da morte desses jovens, não como um avalanche, mas talvez aí o governo soviético reconhecendo que realmente eles encontraram algo que não era para ter encontrado? Será que foram OVNIs? Ou será que foi o abominável Homem das Neves? Eu quero que você me diga o que você acha dessa história aqui nos comentários. Comente a sua opinião, o que você acha, a sua investigação pessoal. E se você conhece alguma outra história que não tem conclusão, algum outro mistério sem conclusão, coloca nos comentários aqui embaixo que a gente vai tentar te responder, que a gente vai caçar para a gente também poder contar essa história aqui. E se você quer participar da nossa comunidade de curiosos no WhatsApp, é só clicar no link que está aqui na descrição. Lá dentro da nossa comunidade nós temos grupos sobre os nossos vídeos, grupos de conversa. Temos também um grupo específico para falar do nosso podcast, isso mesmo. Nós temos um podcast aqui no canal, cara. Tudo isso dentro da nossa comunidade lá no WhatsApp. Então clica no link, vem fazer parte dessa comunidade. Se você ainda não se inscreveu, se inscreve, clica nesse botãozão vermelho aqui embaixo e deixa o seu like. O seu like é muito importante para a gente entender que o nosso trabalho está legal, para a gente continuar fazendo o nosso trabalho e o YouTube mostrar o nosso trabalho para outras pessoas também e assim o nosso canal continuar crescendo. Muito obrigado por ter ficado com a gente até o final dessa história. Se ficou alguma dúvida, coloca no comentário aqui embaixo que a gente vai tentar te responder. Te agradeço de coração por ter ficado com a gente até o final e aquilo que a gente sempre tem dito, você não precisa saber todas as coisas, mas isso é bom você saber.